39. Nós vamos fazer a leitura completa agora, e ao longo da exposição você tem aí esse texto em mente, tá bom? Vai fazendo a ligação com o que a gente vai falar aqui, com o que a gente já leu. No final, eu vou te mostrar quais foram as conexões que eu fiz uma coisa e outra. E aí você vê se as suas estão mais ou menos alinhadas, e o que é que está bom. Também, ao longo desse período que nós passaremos juntos, você tem a liberdade de interromper a qualquer momento, tá bom? Não deixe para o final. E às vezes você perde o time da pergunta, daquele contexto, e aí depois a gente perde uma boa pergunta que poderia ser a dúvida de muitas pessoas também. Ou não pode interromper a qualquer momento. E, por fim, como nós teremos essa aula de duas partes, hoje a primeira e na próxima semana a segunda, nós vamos ter essa primeira parte, que é uma exposição. Quando tocar o sino, eu vou tomar um vídeo que leva 5 minutos e mostra o que a gente vai falando aqui. E eu vou narrando para você. Isso está em inglês originalmente, mas é muito fácil de perceber ali as coisas. Eu vou apontando e vou narrando para vocês, para a gente ter isso bem ilustrado na mente. Tá bom? Então, o objetivo é que você saia daqui entendendo absolutamente tudo a respeito de quê? Aí é que vem a pergunta. Quando começa a vida humana? Você já se perguntou isso? Em que momento a vida humana começa? Eu estou me referindo cronologicamente em relação à história da humanidade, mas em relação à história da nossa vida pessoal. A gente sabe que a vida humana começou no Jardim do Éden, como história cronológica da humanidade. Mas a nossa vida pessoal começou no útero da nossa mãe, ok? E o que nós vamos fazer ao longo dessa manhã é entender como esse processo acontece, onde ele acontece e para que ele acontece. Isso pode parecer muito óbvio, que o começo de uma vida humana tem como finalidade dar origem a um ser humano. Mas a gente vai perceber que essa é a resposta biológica para a questão. Mas a resposta bíblica que a antecede é muito mais ampla do que isso. Ele é o nascimento de um eleito, e outras coisas mais para a gente falar. Finalmente, queridos, qual é a finalidade da gente gastar tempo falando sobre isso? Alguém vai pensar, isso é aula de biologia? Também é. E biologia também é teologia. Uma das coisas que a gente hoje tem como muito sérias e muito caras a nós é essa ideia de que a teologia está desvinculada da ciência. São dois departamentos diferentes. E a gente já aprendeu nessa série de estudos de Gênesis que não é assim. E quando Deus, o Criador, fez o primeiro homem, Adão, nosso pai biológico, ele deu a ele uma ordem de descobrir como é que as coisas funcionavam. Sujeitar a terra e dominar. Se você quiser ampliar o seu conhecimento sobre isso, Adão, como um cientista do paraíso, então você volta lá na série de estudos de quarta-feira e você vai encontrar na primeira e na terceira aula uma exposição muito clara de como é que isso aconteceu. Bom, então aqui o que nós vamos fazer é justamente cumprir o mandato que Deus deu a Adão. Qual? De entender como é que as coisas funcionam. E a pergunta é para quê? É porque hoje nós lidamos, todos nós, nossa casa, todos nós na nossa vida, talvez até profissional, não marido e mulher, também marido e mulher, com uma pergunta. Todo método contraceptivo é certo? Todo método para ter filho, quando me refiro a isso, deve ser fertilização do filho, mas técnicas diferentes, sabe? Será que a conta é certa? Esse radical diga não, mas tem que deparar com muita gente que precisa. E às vezes são argumentos interessantes, não estou dizendo que são certos, mas interessantes. E a gente precisa, na minha percepção, partir do começo. É entender como a vida começa. Sabe por quê? A experiência cristã tem mostrado uma coisa. Se você entender como é que as coisas funcionam, é mais fácil você julgar o que é certo e o que é errado. E a palavra é julgar mesmo, tá bom? É analisar a situação desse. Olha, ou pelo menos você consegue dizer, estranho, eu acho que esse negócio, e aí é o momento que você vai encontrar a oportunidade de estudar um pouco mais. Bom,
Então, o nosso objetivo aqui é entender como é que a vida começa no ser humano. E, a partir daí, na próxima semana, nós seremos capazes de dizer exatamente todos os métodos que existem, que são certos, errados, possíveis, impossíveis, e coisas que a gente vai lidar e ensinar outros aí ao longo. Bom, vamos lá, então, Salmo 139, diz assim a palavra de Deus. É um salmo de Davi, originalmente escrito para ser cantado. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua. Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante. E sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado. Não o posso entender. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo do abismo, no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não serão escuras, não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma. Pois tu formaste o meu interior. Preste bem atenção nele. Pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste, veja a ideia de tecelão, ok? Tu me teceste, me formaste como um tecido no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido. Outra vez, a ideia de tecido que está sendo formado pela mão do tecelão, nas profundezas da terra. É uma linguagem metafórica, porque nós não viemos da formação literal da terra. Você e eu, Adão sim. Mas aqui a ideia de alguma coisa que brota, cresce, desenvolve, com uma mão que coordena cada etapa. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Preste atenção nisso. Os teus olhos me contemplaram quando eu não tinha características macroscopicamente contempladas. E ainda mais. E no teu livro foram escritos quê? Todos os seus dias. Cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Ele encontrou alguma coisa. Por isso ele dá um prato de alegria. Quão preciosos são os teus pensamentos, o conhecimento do Senhor, a capacidade do Senhor de me entender mais do que eu mesmo sou capaz. É isso que ele está dizendo. Por isso, tantas exclamações desse verso 17. Se os contasse, quer dizer, os pensamentos de Deus, excedem os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homem estranho. Veja que agora ele fica mais amoroso do Senhor e mais odioso quem é opositor. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço Deus, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam, aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Agora, entendendo quem Deus é e como Deus o fez, ele brada em favor do que Deus fez e diz: agora eu sou um guerreiro contra todo mundo que fala algo contra o Senhor. Porque eles são meus inimigos de fato. Não é porque eles são inimigos de Deus, da minha natureza, do meu eu. Não é um ódio egoísta, mas é um ódio legítimo. É a identificação que qual?
o de alguém olhar para Deus e desconsiderá-lo como sendo tão grandioso em relação ao fato como ele nos fez. Então, o salmista aqui é nada menos do que o grande ativista de Deus, tudo fala como Deus criou. Entendeu? Por que os nossos jovens não precisam ir se filiar a uma ONG para defender o amor? Basta ele levar um brochezinho da saca da sua cabeça? Porque nós já temos na Escritura todo o conteúdo, um método e um objetivo final da nossa militância em favor do que Deus fez em nosso favor e pode fazer em favor de Deus. E finalmente ele termina assim. Eu parei no verso obrigado, 22, 23, não sei quantos. Toda a memória deles. E por eles o meu coração. Conhece os meus pensamentos. Agora ele termina dizendo, Senhor, coloca em mim assim um freio e um acelerador e controla-os para eu sair por aí igual uma máquina destruindo todo mundo que pensa o contrário. Mas levando a minha posição aprendida do Senhor para quem ainda não entendeu, com verdade e com amor. É isso que nós temos como missão aqui nessa manhã. Tá bom? Vamos arregaçar as nossas mangas e vamos aprender como é que começa a vida humana. A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração em relação ao começo da vida humana é qual é a relevância que essa pergunta tem. Para que eu tenho que saber como é que a vida humana começa? Para que tem que ficar na frente da câmera, senão o pessoal sabe quem é. Não que isso realmente importa, né? Mas veja só, a pergunta é para que a gente tem que saber quando a vida humana começa? Eu gosto de dar pelo menos uma razão. É porque se a gente não souber o momento em que a vida humana começa, a gente vai aceitar métodos, técnicas e intervenções médicas que favorecem a cessação da vida. Olha só o que esse autor disse a respeito de começo da vida humana. Vamos ver juntos? Se aquele que ainda não nasceu não for um ser humano, não há necessidade de justificativas para o viu só? Se aquele que não nasceu ainda, né, não saiu pelas vias naturais ou cesarianas de dentro de sua mãe, não foi considerado vida até aquele momento, então, se eu interromper o desenvolvimento deste ser antes do momento do nascimento natural ou cesariano, não foi matar ninguém, porque não tinha, entre aspas, ninguém vivo. Você entendeu o problema? É por isso que muita gente concorda com o aborto de uma pessoa que, por exemplo, não tem cérebro, o anencéfalo. Porque eles partem do princípio de que se não tem cérebro, não tem consciência. Se não tem consciência, não tem vida. Se não tem vida, matar antes do nascimento não é morte. Ou pelo menos não é assassinato. É apenas, e aí usa-se o eufemismo, a cessação da vida. Ok? Pois não, irmão. Esse que é justamente a oportunidade do ser. Isso mesmo. Hoje em dia, muito pautar a consciência do ser da filosofia, e vem de olhar ontológico, que é aquilo que a gente. A partir do momento que a gente não tirou do pois é. Mas o mundo fala muito de forma. E aí, justamente, é dessa base que se justifica a cessação da vida de alguém. Porque só vai se considerar a vida quando houver consciência. Se houver consciência, não há vida. Então, ninguém foi morto. Ele foi não. Olha só. Pois é. E aí você vê, são 4 anos, 16 semanas. Em 16 semanas, um ser humano tem absolutamente todas as estruturas formadas. Na verdade, a partir da 12ª semana. Dali para frente é só crescimento volumétrico e crescimento das estruturas.
Mas tudo que nós vamos ser e que somos agora já está pronto nessa fase da vida. Só que é bem pequenininho, né? E aí vem o problema, porque é pequeno não é gente, né? Porque é miúdo não pode ser visto, não é ser, não é ser. E aí a gente tem uma série de problemas. Então, eu percebo que vocês estão entendendo aqui a razão da gente se debater, ou seja, da gente se debruçar sobre esse tema, ok? Qual a relevância da pergunta? O desconhecimento ou o equívoco sobre o momento em que a vida começa é a principal razão, porque muitas pessoas concordam com práticas que interrompem a vida, como o aborto, certos métodos anticoncepcionais, que nós vamos falar semana que vem da maioria deles aqui. E eu já vou trazer muitas toalhinhas para enxugar as lágrimas, porque a experiência nossa, graças a Deus, tem sido de muita gente abandonar grande parte dos métodos, simplesmente porque percebe que Deus vai ficar muito feliz quando você fizer isso, e você também. É esperança isso que eu estou dizendo, e é esperança real, ok? E, finalmente, ele diz, a fertilização in vitro, terapias com células-tronco, lindo, né? Salvar uma pessoa que tem um problema gravíssimo de uma penumbra cerebral, de um AVC, e a gente devolver o movimento, devolver fala, devolver integridade cardíaca para uma pessoa que sofreu um processo de infarto, uma isquemia, por meio de células-tronco. A gente aprendeu isso na escola, se tiveram recentemente na biologia, ou na faculdade, se recentemente tiveram lá, ou o pessoal que é entusiasta de novas tecnologias do campo de saúde vai falar, célula-tronco é tudo. E a gente vai perceber que é mesmo, mas tem que ter limite. Porque o problema não é a gente ter a capacidade de fazer, é a gente fazer tudo o que pode ser feito sem nenhum parâmetro ético em relação àquilo que a gente está praticando. E a gente vai falar sobre isso à medida que a gente for entendendo essas coisas, ok? Então, eu acho que está claro aqui a necessidade da gente entender quando a vida começa. Veja, o senso comum, ou seja, a maneira como a maioria das pessoas pensa a respeito da origem da vida, tem a ver com a sala de parto, não é assim? Olha, todo mundo se prepara para aquele dia, e é mesmo um dia maravilhoso, né? Aí você chega lá, é muito bem recebido. Hoje tem-se o cuidado em dar uma atenção, uma recepção humanizada, né? As enfermeiras te chamam de mãezinha, o papai pode entrar dentro da sala de cirurgia, veste capote, leva câmera, filma. É mesmo um momento muito especial. E isso tudo gira em torno de uma base filosófica, né, essencial, que é o seguinte: ali está começando a vida. Ali está crescendo a família. Ali está brotando um novo galinho na árvore daquela família. E, ok, a gente vai para lá cheio de expectativa em relação a esse momento. Quem já foi lá feliz, tem muita história para ajudar, e quem não foi ainda fica na expectativa disso. Mas eu tenho que dizer uma coisa: quem pensa que a vida começa na sala de parto está enganado. Vamos ver por quê. Olha o que os egípcios diziam no ano 3000 a.C., portanto, 5.000 anos antes de nós, ok? Os egípcios já tinham a seguinte consciência: achados na tumba do faraó Akhenaton, mostravam que eles tinham a capacidade de observar a embriogênese, e a pergunta é: o que quer dizer isso? Lembre-se, a gente tem que entender os termos. Porque quando você for falar com isso para as pessoas, em geral, você vai encontrar gente que entende essas coisas. Embrião quer dizer a ciência do desenvolvimento, tá bom? Um outro modo que a gente dá outro nome para isso é a embriologia. É um campo da ciência que estuda o desenvolvimento. Embrio, desenvolvimento, e logia, a gente estuda. Embriologia. Bom, a gente que é presbiteriano está bem acostumado a esses termos gregos, na verdade. Então, aqui a gente tem algo em nosso favor. É uma palavra grega que significa o estudo do desenvolvimento humano. Pois bem, os egípcios tinham uma noção muito clara de que o desenvolvimento de um ser humano dentro de uma mulher era semelhante ao que acontecia em um ovo fora da galinha. Porque eles percebiam que o processo de desenvolvimento do ovo dentro da galinha levava um certo tempo, a formação de estruturas. Quando eles abriam, eventualmente, o ovo que estava fecundado,
e em algum estágio do desenvolvimento, eles têm uma coisa parecida com alguns tecidos, às vezes algumas peninhas, às vezes um biquinho, e falava, olha, alguma coisa acontece ao longo do tempo, esse ser desenvolve até que finalmente, quando ele abre naturalmente, eclode, vem uma galinha. Então eles disseram, é mais ou menos isso que acontece dentro das mulheres. Porque elas também começam um processo de crescimento volumétrico, observaram com certeza alguns abortos espontâneos, que a gente vai falar sobre a principal razão por que isso acontece, tá bom? E então, vendo aquelas estruturas, eles falaram, veja, em determinados estágios que a mulher perde o seu ovo, o resultado é que a gente vê estruturas mal formadas. Então, há um desenvolvimento de uma vida dentro de uma barriga, parecido com o que há dentro de um ovo fora de uma galinha. E aí, nós temos na história da humanidade, possivelmente, o primeiro relato de estudo embriológico. Tá bom? É assim que nas faculdades de medicina, nos cursos de saúde, a gente ensina os alunos, porque essa é possivelmente a primeira vez que alguém escreveu algo sobre a embriologia. Então, veja, quem acha que a vida começa na sala de parto está historicamente atrasado. Porque os egípcios, há 5.000 anos antes de nós, já diziam que a vida começava dentro da barriga e não apenas no momento em que há o nascimento. Mas veja, ainda é um conhecimento muito primário, muito raso, e você fica falando, nossa, isso tudo só disso? Veja, são 5.000 anos atrás. Sem instrumentos, sem YouTube, sem internet, sem gente para contar para a gente como é que teve experiência com essas coisas. Então, são os primeiros relatos. Veja, historicamente, quem pensa que a vida começa na sala de parto está atrasado. Aí a gente vai até a Índia. Um texto foi encontrado nos a turma lá da Índia gostava muito de registrar coisas, eles tinham bibliotecas enormes, né? Então, há um texto chamado Garba Upanishad, que data de 1416 a.C., e que é o primeiro considerado na embriologia, o primeiro tratado de embriologia da história. Então, agora não é uma frasezinha ou um tablete contando uma história sobre vida. Agora já é um texto grande, registrado em ouro, enrolado no pergaminho, guardado numa biblioteca. Alguém se dedicou a estudar e descrever o desenvolvimento da vida. E eles disseram o seguinte: existe vida a partir de um dia da relação sexual entre um homem e uma mulher. Sabe por quê? Os indianos disseram que o desenvolvimento humano advém da junção de dois fluidos, sêmen e sangue menstrual. Pode parecer estranho, mas veja como faz sentido o que eles disseram. Eles observavam que homens produziam sêmen e sempre ia parar no órgão genital feminino. E não brotava nada dali. Então, era um fluido perdido, mas estéril. E aí eles perceberam que as mulheres, quando perdiam o fluxo menstrual, daquele sangue também não brotava nada. Às vezes até encontrava-se ali alguns coágulos, alguns fragmentos de tecido, algumas pequenas membranas, mas aquilo não era propriamente alguma coisa viva. Mas quando o homem depositava os fluidos no órgão genital feminino, então a menstruação não vinha e a barriga começava a crescer. Os indianos disseram, começou a vida. Quando junta sêmen e sangue menstrual, daí sai vida. Veja, quem fala que a vida começa na sala de parto está historicamente atrasado. Porque os indianos já falaram em 1416 que a vida começava com um dia no momento da relação exata que um homem depositava os fluidos no interior do homem. Aí a gente dá um salto aqui, porque senão eu vou passar a manhã inteira contando a história, né? Vamos para a Grécia, de 1416 para 470, são 1.000 anos aqui de avanço. E a gente encontra um homem chamado Hipócrates, o pai da medicina, assim escrito. E Hipócrates diz uma coisa muito interessante em relação ao desenvolvimento humano. Ele disse que quando você pegar um ovo de galinha, ó, voltaram outra vez à história do ovo da galinha. Se você pegasse uma galinha e colocasse duas, né, isso está descrito no livro, que eu tenho a referência para vocês aí, tá? É o livro do Dr. Kate Moore, a maior autoridade em embriologia do mundo. A USP, e eu tomei o cuidado de olhar lá, usa esse livro como bibliografia básica em todos os seus cursos de saúde. Tá bom? Só para a gente ter uma ideia.
Essas instruções, essas coisas que eu estou dizendo foram extraídas de algo que a gente estuda na sala da faculdade. Bom? Então, veja, quando a gente pega isso do Dr. Kate Moore, essa história hipocrática, eles pegaram duas galinhas, vários ovos, colocaram debaixo delas, deixaram elas desenvolverem os ovos. E fizeram o seguinte, todo dia, a partir de 20 minutos, deixaram ela 20 dias com o ovo lá, e a partir do 20º dia, eles começaram a quebrar o ovo todo dia. Quebra um ovo e abre, quebra um ovo e abre, quebra um ovo e abre, e vê o que tem lá dentro. E eles perceberam que havia exatamente o desenvolvimento de um ser em estágios cada vez menos desenvolvidos, mais desenvolvidos à medida que os ovos eram quebrados um dia depois do outro. O primeiro, membraninhas, o segundo, peninhas, o terceiro, biquinho, o quarto, alguma coisa parecida com ossinhos, né, cartilagens, o terceiro, ossinho formado, falaram, viu só? Essa estrutura já estava viva desde o primeiro momento. É que a gente não conseguia ver o desenvolvimento da vida naquele nível. Mas, à medida que 20 dias passam, o que era invisível ao olho nu torna-se microscopicamente, sem a ajuda de instrumento nenhum. Até porque não existia instrumento para olhar nada que não pudesse ser visto com os olhos apenas. Então, os gregos nos deram este legado, de que a vida começava muito antes de poder ser vista. Então, quem diz que a vida começa na sala de parto está historicamente? Mais empolgação. Está historicamente? Europa medieval. Agora a gente dá um salto de mais 1000 anos, tá bom? A gente vai até o que aconteceu nos dias de Leonardo da Vinci, com quem eu tenho especial apreço. Ele tinha umas coisas estranhas, mas em geral ele tinha umas boas ideias. Leonardo da Vinci contrariou a sua época, pegou um cadáver, levou para casa e destrinchou o cadáver. Aquilo significava morte, porque era proibido pelas leis civis e, sobretudo, pelas leis religiosas. Mas Leonardo era uma pessoa que adorava desenhar, adorava reproduzir em papel formas, especialmente as formas humanas. Leonardo da Vinci traz, então, para nós um legado em relação à medicina, que é os primeiros da história da humanidade. Qual? Aquele de descrever uma criança que morreu dentro do útero da sua mãe. Leonardo abre a mulher, abre o seu útero e descreve, desenha as estruturas, coloca nomes, e depois ele abre até o bebê. Eu sei que é uma coisa muito macabra da gente falar, mas na perspectiva científica, esses são os primeiros momentos em que a anatomia ganha sistematização, e é graças a esses conhecimentos que a gente hoje é capaz de ser tratado por doenças tão sérias e profundas. Leonardo da Vinci dissecou e desenhou fetos em desenvolvimento e escreveu em todos os documentos que ele anexou a essas imagens relatos dizendo que a vida começa muito antes da gente imaginar, que as estruturas estavam todas muito bem formadas muito antes da gente descrever, e nós temos em Leonardo da Vinci mais alguém ao nosso lado dizendo que quem acha que a vida começa na sala de parto está historicamente. Eu estou fazendo repetindo 117 mesmo, tá bom? A ideia é que você vai sair daqui. Um cara vai sentar ao seu lado lá no metrô e você vai dizer, ele vai dizer, bom dia. Você vai dizer, bom dia, tá calor, né? Tá. Você sabia que a vida, quem pensa que a vida começa a sua parte, a história é entendeu? A gente vai sair depois. Já tem assunto, presbítero, lá para ver o almoço do Dia das Mães. Vamos em frente? Embriologia, vamos ver juntos? É a biologia da fertilização e do desenvolvimento. Mirandola, salva a gente desse microfone aí do vendedor de laranja. Isso é o útero. Isso é o útero. E este é um útero em tamanho real. Todas as nossas irmãs saudáveis têm um instrumento como esse no baixo ventre. Ou seja, imediatamente atrás é este osso chamado osso pubiano. É uma estrutura fantástica. O útero é pequenininho e é um órgão altamente elástico, não é? Ele chega a ter 6 a 8 vezes esse tamanho no desenvolvimento natural de um filho só. Agora, imagine quando são muitas crianças, né? Um órgão altamente flexível e dinâmico para acomodar o crescimento do novo ser. Isso que é essa estrutura mais alta, que parece os chifres, né?
é justamente uma estrutura chamada de trompas. Já ouviu falar? E no final das trompas, isso é uma estrutura chamada ovário. Tá bom? Ovário, justamente por conta dessas histórias que a gente falou aqui. Lá atrás, acreditava-se que aqui estavam os ovinhos, que, sendo fecundados, dariam origem a pintinhos, mas nas mulheres a gente deu outros nomes para essa estrutura. Então, todos os meses, as nossas irmãs têm a liberação de um óvulo desse, tá bom? É aquele momento que vem aquela grande cólica, sabe? O que aconteceu aqui? Geralmente, nesse momento em que deixa eu mostrar aqui, assim, que dá para ver melhor, tá vendo? Esse momento em que um desses ovinhos eclode, então o ovócito sai daqui de dentro. E quando ele sai, a substância que o envolve, esse líquido que o núcleo, é altamente hormonal. E quando esse líquido é liberado, e isso cai na cavidade uterina, então há uma contração. É por isso que dói. Tá bom? É um processo natural isso. Vai acontecer todo o tempo, desde a primeira menstruação, chamada de menarca, e a última que chama de menopausa, tá bom? Então, as nossas irmãs já nascem com todos os seus ovócitos aqui dentro, diferente dos homens, que a cada ejaculação jogam fora todos os espermatozoides e começam a produzir de novo. As mulheres não, elas já nascem com todos os que elas terão ao longo de toda a vida. E em condições naturais, um ovócito é liberado todo mês, tá bom? Eu estou usando aqui termos bem genéricos, porque eu quero que você entenda o processo e não os detalhes. Eu quero que você entenda o que acontece, não que você se torne embriologista, tá bom? Então, basicamente, é assim: sai o óvulo e, naquele momento, a contração, ele é captado por essa estrutura ovário e é conduzido, faz uma voltinha assim, para dentro do útero. Isso aqui é o útero. E dentro do útero feminino, nós temos todas as estruturas necessárias para que o óvulo se implante e comece o desenvolvimento, ou melhor, continue o desenvolvimento dessa nova vida. Ou não. Se o ovócito não for fecundado, ele vai ser eliminado. Como é o nome da eliminação natural? Menstruação. Ok? Um processo natural que vai acontecer todos os dias da vida. Quando você percebe a menstruação saindo, ela tem uma estrutura que é viscosa, naturalmente vermelho, porque tem muito sangue ali, eventualmente coágulos escurecidos, às vezes com a membrana. Por que isso? Imagine que o útero é como um vasinho de planta, ok? Estas paredes são o barro. E a parte interior do útero, chamada endovidente, okay? É como se fosse a terra do vazio. Se não tem semente para colocar aquele mês, o que o organismo faz? Joga a terrinha fora. Isso é a menstruação. E isso naturalmente vai acontecendo até que alguma coisa impeça isso. Por quê? A implantação, colocar a sementinha dentro do endométrio, do vasinho de planta, para que ele continue o seu desenvolvimento. Eu não disse, comece o desenvolvimento. Nós vamos perceber que a grande guerra hoje em relação à vida não é uma guerra de natureza biológica, Santos, é uma guerra de natureza ideológica, especialmente no campo dos termos. Porque quando você muda os termos, você muda o processo. Só que não, o processo está aqui desde o Jardim do Éden. Quando a gente muda os termos, é a tentativa de colocar eufemismos, abrandar as palavras, de modo que o resultado final, quando é morte, aborto, assassinato, são palavras ruins e duras de dizer, mas, na verdade, não sejam entendidas com tanto pesar. Na próxima semana, eu pretendo trazer para você um vídeo em que uma mulher conta como ela foi recebida tão humanamente numa clínica de aborto legalizada para interromper o desenvolvimento daquele amontoado de células. Viu só? É altamente semântico o problema. Não é amontoado de células. Não é humanidade aquilo que se praticou lá dentro. E não foi bom recebimento o que ela desfrutou ali. Na verdade, foi um ato de assassinato legalizado pelo Estado com o consentimento dela
com uma pessoa ao seu lado, que a gente chama de cúmplice, que é o marido, que permitiu que aquilo acontecesse e voltou para casa dizendo que a sua consciência está muito bem, obrigado. E nós precisamos lembrar essa pessoa que ela cometeu um assassinato. É neste nível que a gente tem que militar. Lembra de Davi? Senhor, os teus inimigos, os meus inimigos agora, são inimigos contra os quais eu tenho muita coisa contra. Por quê? Porque eles são inimigos de fato. Os filhos de Deus não podem ser mortos desse tipo. Não podem. E nosso dever é lutar contra isso. Ainda que isso custe muito caro para nós. Né? Você sabe que essa minha declaração aqui já é suficiente para vocês terem que levar para mim lá na cadeia uma toalhinha, tá bom? Ter cuidado da minha esposa e dos meus meninos. É assim. É desse nível. Tá bem? Nossos irmãos advogados, eles sabem que o negócio não é a luta, a guerra não é simples. Tá bom? Vamos em frente? Então tá entendido esse processo, é assim? Agora vamos colocar um zoom no negócio. E isso que eu falei assim de modo grande, vamos olhar de modo pequenininho, tá bom? Próximo passo. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu disse para você que aqui tem óvulos, tá bem? E que dentro destes óvulos tem uma estrutura que precisa de outra estrutura para se desenvolver. Deixa eu te explicar. Todos nós temos células no nosso corpo. Nós somos o resultado da estruturação de muitas células. Como o edifício é o resultado da estruturação de tijolos, vigas, argamassa, revestimento, pintura, nós somos o resultado da estruturação de células que formam tecidos, que são unidos por proteínas, que têm pigmentação na parte exterior e a capacidade de funcionar autonomamente, ou seja, desconectado dos seus progenitores. Isto é um ser humano. Quando a gente fala de um ser humano, eu tenho que dizer para você uma coisa. Cada uma das células, que são as unidades funcionais do ser humano, a célula é para o ser humano o que o tijolo é para a parede, tá bom? Unidade funcional. Se você abrir qualquer uma das suas células, dentro do centro delas tem uma bolinha escura, chamada de núcleo. E dentro do núcleo tem o seu DNA. E o que é o DNA? É uma sigla para uma palavra bem grande, né? As substâncias químicas chamada ácido desoxirribonucleico, DNA. Ok? E o DNA nada mais é do que um livrinho de receitas que você tem lá na gaveta da sua casa. É a receita que a célula tem para produzir tudo o que você precisa. Veja, as células dos olhos precisam de coisas que a célula do dedão do pé não precisa, não é verdade? Por uma razão muito simples, é funcional. Os olhos enxergam, o dedão precisa de força para suportar o peso do corpo. Em cada lugar do nosso corpo, nós temos células com atividades diferentes, mas a receita para ela ser quem ela é está escrita dentro do núcleo e é igualzinha em todas as células. Só que é igual você lá na cozinha. Se você quer fazer fricassê de frango, você abre o livro de receitas, é que eu não gosto de fricassê. Você abre o livro de receitas, se é que é preciso, né? E aí você lê a receita. Mas veja, se você vai fazer fricassê de frango, você não tem que abrir a receita do quibe. Você não tem que abrir a receita do lagarto recheado. Você não é verdade? O que você vai fazer? Fricassê de frango. Na nossa célula é assim que funciona. O DNA só é expresso para aquilo que é necessário, que aquela célula precisa para fazer o que ela tem que fazer. Agora, que coisa fantástica. É a pergunta que eu faço para você. Como é que a célula sabe que ela é olho? Como é que a célula sabe que ela é dedão do pé? Como é que ela sabe abrir dentro do DNA aquela parte que diz exatamente o que ela tem que produzir para que aquele órgão faça a sua função? Eu vou dizer para vocês uma coisa que Santo Isaac Newton falou. Se Deus não existisse, ele tinha que ser inventado. Porque não há explicação para a maioria das coisas que a gente para pensar com sinceridade.
Não há. Amados irmãos, a ciência, ela tem limites. A razão, a capacidade racional é limitada. Tem horas que a gente chega numa parede e a gente diz, e agora? Daqui para frente, o que tem? A resposta é Deuteronômio 29. As coisas reveladas pertencem a vós e aos vossos, mas as encobertas pertencem ao... Entende? Tem momentos que o cientista chega num lugar que ele diz, acabou. Não tem nada daqui para frente. E essa é, um dos momentos disso. A diferença é que tem cientista que admite e louva o Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor deixou a gente conhecer todo o resto e é tão bom para todos nós. Mas a gente sabe que o Senhor guardou umas coisas aí. E isso exalta o seu nome. Quer dizer que a gente não desvendou Deus como a novela O Clone ensinou naquela música nefasta, né? Revelamos os segredos guardados de Deus. Não. O projeto Genoma Humano foi uma maravilha. Graças a ele, tanta gente hoje vive tanto tempo, especialmente quando tomada por alguma enfermidade dessas de DNA, o câncer. Você deve saber que todo câncer é um dano ao DNA, antes de qualquer outra coisa. E a gente consegue melhorar a vida e até curar a vida de muita gente, graças a métodos que a gente descobriu a partir daí. Mas ainda tem um monte de coisas que a gente simplesmente tem que dizer, Senhor, o Senhor é grande mesmo. Porque tudo que a gente já descobriu nos encanta. E a gente sabe que ainda tem mais coisa por detrás que a gente não pode. Isso é maravilhoso. Pastor, Pois não. o filamento DNA de uma célula é 2 metros. É. Você vê, Deus escreveu essa receita de 2 metros para cada célula. É. Só que é um cromossomo, tá bom? Nós temos 46. E outra coisa, eles estão duplicados. Se você desenrolar e fizer uma fita simples, dá para dar 22 voltas no planeta Terra. Deus 22 voltas. O DNA de uma célula. Tá bom? Quantas células nós temos? Então, a receita é muito grande e o espaço é muito pequeno. Agora, deixa eu dizer, eu estou explicando para você, porque, veja, você tem, dentro de cada uma das suas células, a receita, tá bom? 46 cromossomos. Veja, o livro de receita tem muitas páginas, não é assim? Então, o DNA de cada célula é dividido como se cada página fosse um cromossomo. Então, estamos na mesma página? Então, você tem em cada célula 46 páginas. Tá bom? E é uma coisa interessante isso, porque, veja, quando a gente faz, as meninas, o seu ovócito, então, quando ela faz o seu ovócito, o que ela tem? Uma célula com 23, um núcleo com 23 páginas. Uai, e cadê as outras 23? Que são no espermatozoide do papai. Tá bom? Então, veja, o espermatozoide do homem também é uma célula com só metade dos cromossomos. 23 dele, 23 os seus, e aí a gente junta 23 com 23, dá quanto? 46. Olha que coisa interessante. São 22 cromossomos com receitas de fazer célula. Tá bom? E um que faltou, tá? Me acompanha na conta aí, tá bom? 22 cromossomos com receita de fazer olho, de fazer dentro do pé, fio de cabelo. Mas tem um cromossomo que não diz isso. Tem um cromossomo que diz se você será homem ou mulher. E as mulheres não têm condições de mandar este cromossomo para o seu bebezinho. Porque as mulheres só têm cromossomos X. Os homens têm cromossomos X e cromossomos Y. Então, quando se faz um espermatozoide dentro do testículo, o organismo diz se aquele espermatozoide vai sair com o cromossomo X ou se ele vai sair com o cromossomo Y. Quando aqueles espermatozoides começam a nadar útero acima, como uma grande correnteza, até chegar no ovócito, ele, se for XY, determinará que a criança será menino. É uma determinante biológica. Antes mesmo de haver a fecundação, o espermatozoide que chegar primeiro já está dizendo o que vai resultar daqui será um menino. Aí a ideologia do gênero, nesse momento a gente apertou aquele botão do russo lá e desmorona tudo.
Porque a determinação não é produto do desenvolvimento cognitivo. Não é a pessoa quem escolhe o que ela vai ser. Ela está geneticamente preparada para ser. E a partir daí, os cromossomos X, Y ou X passarão a produzir uma receita de hormônios que serão dominantes neste organismo. Você sabe, testosterona é dominante nos homens, estrógenos é dominante nas mulheres. Por isso que as mulheres têm a pele fina, têm o cabelo diferenciado do nosso, têm estruturas afiladas de maxilar, tem a cintura pélvica larga, a cintura escapular estreita. Há toda uma organização anatômica que favorece essa mulher exercer os seus papéis, especialmente o papel de mãe. Feliz Dia da Mãe. É exatamente o que significa. Mas os homens não. Têm estruturações biológicas absolutamente distintas delas. Então, se as pessoas decidirem que sexo elas vão ter, nós teremos um processo muito grave. Eu vou chamar o doutor Darwin aqui para essa discussão. Tem hora que ele, como dizia o meu professor saudoso, meu professor reverendo Márcio Alonso, até um relógio parado, o presbítero Paulo, acerta a hora 2 vezes ao dia. Darwin acertou, pelo menos em 2 coisas. Uma delas, sabe Darwin, né, o da evolução das espécies? Ele disse o seguinte, que se um ser humano é infértil e se toda a sociedade, as pessoas, resultarem de gente infértil, o processo aí não é de evolução, mas é de involução, por uma razão simples. A espécie vai deixar de existir. E as espécies que deixaram de existir, disse o doutor Darwin, é porque eram pouco evoluídas, pouco adaptadas, problemáticas, ou, se você preferir chamar, doentes. Então, suponhamos que uma parte da sociedade, e é o que acontece, não tem as condições de ter filhos. Ok, é um problema. Né? A gente tem, inclusive, para seguro várias pessoas. Se a outra parte que é saudável, a gente sabe, tem problemas para se reproduzir, né? Porque não é só a gente querer, você sabe, por experiência, talvez, você não decide que um mês e ele nasce. Há sérias situações, mas a gente tem esse problema. E se a outra parte diz, eu vou me relacionar homem-homem, e a menina disser mulher, o resultado disso, catastroficamente, será o declínio da população humana a ponto de nós deixarmos de existir. E olha que eu nem coloquei na lista problemas como pandemias de vírus, né? Nem coloquei na lista agravos que advêm de problemas de guerras e coisas desse tipo, nem de problemas de calamidades dessas naturais que a gente vê acontecer, que naturalmente diminui a capacidade de avanço do ser humano na Terra. Então, sim, quando a gente milita pela ideologia do gênero, para dizer que alguém pode escolher o que ele é e negar a determinante biológica, nós estamos criando um problema para todos nós. Segundo Darwin, nós estamos caminhando para a nossa própria extinção. É por isso que a turma da sociologia não gosta da turma da genética, porque a gente trata de coisas reais e mensuráveis, enquanto que aqueles tratam de coisas teológicas absolutamente improváveis. E a gente tem que entrar nesse debate. E você está sendo preparado para isso. Porque quem pensa que a vida começa na sala de parto está... Que beleza. Pois não, quem queria falar aqui? Pois não, querido. A sua pergunta já tem as respostas. Veja só. Uma questão é a determinante biológica,
quer dizer, hormônios produzidos para o fim de torná-la homem ou mulher. Pode haver um problema não genético, mas das glândulas que produzem esses hormônios, né? Quando um problema na glândula acontece, então ele é mensurável. A gente sabe qual é a glândula que está com problema e corrige. E a correção da glândula resultará na normalização das produções hormonais e todas essas até caracterizações, né, problemáticas que a pessoa tem serão revertidas. Tá bom? Geralmente com grande chance de êxito completo. Geralmente. Mas, se não existir problema fisiológico, ok? Problemas, coisas mensuráveis, então eu só tenho uma última saída. É um problema comportamental. A gente precisa entender por que ela se vê assim. Se ela não está sendo patrocinada a pensar assim, se ela não está sendo guiada a viver assim, e então eliminar todas essas hipóteses ou realidades, não sei, e corrigir também. É puramente, querida irmã, um problema comportamental, quando o problema fisiológico está excluído. É simples. E nós não estamos sozinhos ao falar disso. Inclusive, Dr. Kate Moore diz essas coisas nos seus livros de fisiologia e de embriologia. Tá bom? A gente vai falar mais sobre ideologia, né, menina? É semana que vem até, né? Sabadão, já está combinado. Então tá, 46 cromossomos todo mundo tem, mas quando a gente transmite para os nossos progenitores, 23 de um lado e 23 do outro. Agora olha para essa imagem. Este é o cromossomo azul. Este é o cromossomo vermelho. Perceba que houve uma associação entre o azul e o vermelho que resultou em cromossomos com pedaços azuis e pedaços vermelhos. Isso é um processo chamado crossing over. Crossing quer dizer aquilo que se cruza. Sabe lá em Las Vegas, aquela máquina que a pessoa puxa no filme, a gente vê, né? Só no filme, né? Aí você pega e puxa, e aquilo tira. Já viu? Aí param os limõezinhos, cai moeda no negócio lá embaixo. Isso acontece dentro do DNA de todo mundo. No útero feminino, nos testículos masculinos, o que acontece é que as células, antes de serem produzidas, recombinam o seu DNA. De tal maneira que a mensagem que vai ser mandada dentro do DNA levará características específicas. E não existe nenhuma cópia semelhante. Olha que coisa legal. Então, imagine que você pega o seu livro de receitas e vai dar um livro de receitas para alguém. É verdade que a gente nunca vai conseguir copiar o livro de receitas com a mesma letra que estava lá, né? Assim, às vezes a gente ocupa mais espaço, às vezes menos, muda o formato da letra. Todas as vezes que as nossas células reprodutivas, ovário e testículos, estruturas reprodutivas, fazem células de reprodução, as cópias têm características de conteúdo similar ao original, mas com detalhes diferentes. E eu estou dizendo isso para você para te contar uma última coisa. Quando os cromossomos têm as características específicas da mãe e do pai, são combinados em uma célula, o resultado dessa célula é que ela será absolutamente inédita. O nome da união dos gametas, igual lá no Capitão Planeta, né? A união dos poderes do pai e da mãe, resulta numa célula chamada zigoto. O zigoto não tem 23 cromossomos, ele tem 46 cromossomos. E essa é a primeira vez dentro do organismo feminino que espermatozoide somado com ovócito resulta numa célula absolutamente nova. Tudo o que esta célula vai ser dali para frente é novo. E todas as cópias que ela vai fazer dela mesma levará instruções ou características que são únicas e que serão reproduzidas em cada célula deste novo organismo. Eu estou gastando muita tinta nessa fase, para você entender uma coisa. E o zigoto não é uma coisa, não é apenas uma associação de células. O zigoto é uma nova vida. Porque tudo que essa pessoa será dali para frente resultará das cópias do DNA dessa célula. A fertilização resulta no
Zigoto. E o zigoto é uma nova vida. Repita comigo. A fertilização resulta em um zigoto. E o zigoto é uma nova. Agora são vocês. A fertilização. É aqui que começa. Vamos voltar ao útero. O ovócito desce e no meio, mais ou menos, no primeiro terço da trompa, o espermatozoide subiu pelo fundo da vagina e nadou até lá. Uma parte se perde pelo caminho errado. Outra é consumida no meio do caminho porque eles estão estranhos e interessados. E, finalmente, a parte que chega até o final tem duas saídas, porque são duas trompas. Para que lado nadar? Eles sabem qual é o lado certo. Porque o ovócito manda sinais químicos. Lembre-se disso, que semana que vem nós vamos precisar lembrar disso para falar do tio. Ele manda sinais, ele diz, aqui, é como se ele acendesse a luz. Por aqui, gente. E aí uma parte se perde no caminho, vai para o outro lado. Normal. Normal. E a outra parte que acerta o caminho chega lá. E quando chega lá, ele se dá conta com o ovócito. Olha, deixa eu te dizer uma coisa, sabe? O percurso que um espermatozoide faz do fundo da vagina até o óvulo é como se ele andasse em linha reta 120 km nas proporções nossas. Imagina se andar a Castelo Branco em linha reta. O ovócito está lá em Jundiaí, quase, né? É longe, não é verdade? Então ele chega lá e quando ele entra, tudo acontece. Porque o ovócito fecha a porta para nenhum mais entrar. Estou falando isso para a gente falar dos gêmeos na próxima semana, tá bom? Ele fecha a porta para ninguém mais entrar. E faz uma recombinação daquele DNA, 23 com 23, e agora a gente já sabe se é menino ou menino. E a partir dali começou uma nova vida. Sabe por quê? Porque tudo que acontecer dali para frente vai depender desse momento. Tudo que acontecer. Então, o zigotinho vai descer o ovário abaixo e vai se implantar onde, lembra? Endométrio, aquele útero que é um vasinho de plantas. Entrou e continua a se desenvolver, ou começa a desenvolver. Continua. Porque a bula do seu contraceptivo vai dizer que começa. Entendeu o problema? Só um gostinho para você voltar semana que vem, tá bom? Vou ter que parar. Pois não. Acabou aqui. Não, acabou antes. Acabou antes da gente até existir, está biologicamente determinado, né? Tá? Outra pessoa já. Não é mais. Inclusive, Patrícia, que bom você dizer isso. Porque a partir desse momento que o zigoto é formado, ele começa a mandar sinais para o útero para que o útero o tolere. É um sinal bioquímico. A gente fala sobre hormonal. Diz, olha, o útero pode achar que ele é uma bactéria, pode achar que é um corpo estranho e pode atacá-lo. Então, ele manda sinais para dizer para o útero, me tolere, me tolere. E o útero tolera. E quando ele se implanta, a nidação, né, como você já deve ter ouvido falar, dentro do útero, cria-se uma membrana ao redor para proteger esse útero. E assim será até o final, quando a gente rompeu a placenta. Lembra disso? Rompeu a estrutura que era muito pequenininha ao redor de uma célula e que agora é grandona ao redor de todo o bebezinho. Mas ele sempre é um ser à parte da mãe. Nem o sangue do bebê se mistura com o sangue da mãe. Há uma barreira entre os dois para que o líquido transporte o que é nutritivo da mãe para o bebê e jogue fora o que é o lixinho do bebê para o sangue da mãe. Mas o sangue nunca se mistura. Tá bom? A gente precisa ter isso bem claro. Ô, Michele, 5 minutos. Posso? Tem certeza? Mas vocês vão prometer que vão me defender para ninguém me atacar? Promete? Todo mundo promete que quer? Quem não quer, levanta a mão. 5 minutos, tá? 5 minutos, tá? Olha só. A gente tem que ver, porque se pagação se falou, gente. Isso é sêmen lançado no interior do útero de uma mulher, fundo da vagina. Essa região aqui chamada como cervix uterina, ok?
Então, vamos para a fertilização. São 5 minutos. Milhões de espermatozoides. Entre 200 e 300 mil espermatozoides. Eles têm essa característica, assim, sabem nadar, e na sua cabeça está o seu DNA. Vejam que uma parte grande deles é destruída ao longo do caminho. Todos os que têm problemas estruturais não suportam o pH da vagina e morrem. Às vezes o pH está alto porque a mulher está com infecção vaginal, razão pela qual esse é um processo que leva à esterilidade temporária. Quando corrigido, fica tudo certo. Ele entra pelo fundo da vagina, essa região chamada cérvix, e nada entre estruturas assim bem apertadas. É um teste para ver quem é capaz de sobreviver. Porque os que tiverem melhor estrutura são os que têm melhor DNA. É a chance da criança não nascer com nenhuma síndrome genética, como síndrome de Down, síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter. Os espermatozoides são testados no caminho, para que apenas os que estão bem cheguem até o ovócito. Às vezes falha. Veja que o pecado chegou até no útero, né? Há efeitos da queda em todas as estruturas. Alguns espermatozoides são pegos por essas células brancas que são do útero feminino. Leucócitos, já ouviu falar disso? Eles não deixam os espermatozoides nadar porque percebem que eles têm estruturas estranhas. Quando chega lá no alto, 2 caminhos, viu só? Um claro e um escuro. Não claro de verdade, escuro. Mas é para a gente saber que a sinalização química está sendo lançada. Os que não têm receptores para a sinalização química se perdem no caminho. É mais uma prova de que eles têm problema. Viu só? Várias etapas que o nosso Deus colocou para selecionar os melhores aqui. Okay? E aí, este espermatozoide é o vencedor. Olha só como é que ele vai impoluto. Veja que até isso aí está calçado de borda, está animado. Lá está o ovócito maravilhoso, grande, né? É uma célula 20 vezes maior do que o espermatozoide. Toda a máquina para construir a vida está dentro do ovócito. O espermatozoide só vai contribuir com 2 coisas: DNA, a receita, e algumas mitocôndrias, que são como se fossem pilhas energéticas para ajudar o processo complementar. Então, no momento que ele entra no ovócito, olha que coisa interessante. O ovócito sabe que ele entrou, viu aí? Viu que ele brilhou? É uma enzima liberada chamada hialuronidases. Lembra, irmãs? Aí o avô quer vender para você. Porque o espermatozoide, veja, o sêmen não está cosmética. Uma vez eu recebi essa no Instagram. Aí o que acontece? Quando ele encontra o ovócito, ele joga a hialuronidases para abrir as células que estão ao redor do ovócito e poder entrar. Tá bom? É por isso que a gente usa a finalidade de cosmética para esfoliar a pele melhor. O que mantém as células unidas é ácido hialurônico, né? Por isso a enzima é hialuronidase. Ela rompe o ácido, as células se desprendem. E aí agora o nosso espermatozoide entrou. Viu que tem um monte tentando entrar? E o que acontece? O ovócito libera uma substância que mata todos eles, é radica. Olha que legal. Aí não acontece uma coisa chamada poliespermia, que é entrar 2 cromossomos, 2 espermatozoides, aí você vai ter 23 mais 23 mais 23. Já era. Não resulta em ser humano. Bom? E aí, quando junta o DNA dos 2 genes, é fantástico. Porque essa imagem aqui é real, tá bom? Olha, o DNA vem assim na forma de cromossomos, tanto do pai quanto da mãe. Nesse momento, eles é como linhas que se desfazem para misturar. E eles trocarem os pedacinhos, tá bom? Até que, finalmente, o resultado é uma estrutura completamente nova de caracteres masculinos e femininos que vão se expressar e a gente vai ter uma nova vida. Olha só a união dos 2. O núcleo da mãe e o núcleo do pai aí, tá bom? Vão se unir. Olha como os cromossomos acham exatamente o seu par, ficam pareadinhos, fazem uma cópia de si mesmos, e então nós vamos ter a primeira divisão celular do zigoto. E o zigoto agora é exatamente uma vida completamente nova. Portanto, queridos irmãos,
Uma vida é uma vida, não importa o tamanho. Ele é pequenininho, uma única célula, mas já é gente, ok? Tá lá aquele filminho para vocês assistirem com as crianças. Orton e o Mundo dos Ken. Uma pessoa é uma pessoa, não importa o tamanho. Eu vou mandar para vocês o link lá, a fotinho, para vocês assistirem com as crianças. É fantástico, é de chorar, tá bom? E a gente vai descobrir que vale a pena a gente lutar por essas coisas. Quando eu olho agora o salmista, olha só o que ele disse: pois tu formaste o meu interior. Faz sentido? Pela união dos gametas foi que Deus formou o nosso eu. Tu me teceste no seio da minha mãe. O zigoto se tornou um embrião, um tecido cada vez mais complexo que foi sendo formado. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. E ninguém vê. Tudo isso acontece no ambiente escuro de um útero. Se você tiver normal e fértil, 13 horas após a relação sexual, já haverá uma vida nova dentro do seu útero. Se você tiver feito isso às 8 horas da noite, no café da manhã do dia seguinte já tem um bebezinho lá dentro. 13 horas. E um zigoto é formado. É fantástico. E, finalmente, os meus ossos não te foram encobertos, claro, pela presença da vida, mesmo que ainda não percebida pelos seus progenitores, ela já existia. Antes de haver ossos, há gente. Portanto, quem pensa que a vida começa na sala de parto está historicamente e biologicamente equivocado. Vamos colocar essa última parte? E está historicamente atrasado e biologicamente equivocado. Agora falo mais quanto metrô. E biologicamente. Finalmente, queridos, quando a gente olha Deus vendo-nos uma substância sem forma, o salmista diz: eu não tinha forma, mas os teus olhos viram, me viram e contemplaram, e todos os meus dias do Senhor tinha escrito. O que mais me impressiona é que o salmista Davi falou isso 1000 anos antes de Cristo. O primeiro microscópio foi inventado em 1470. O salmista Davi já sabia que existia vida antes do primeiro microscópio dizer para nós que existia. Então, a gente acredita na vida do zigoto pelos olhos da ciência, mas antes disso, nós já acreditávamos por causa das Escrituras. As Escrituras são suficientes para tratar todo tipo de assunto. Não há assunto proibido diante do nosso Deus. Levemos todo o conhecimento cativo a Cristo e com os nossos filhos e os nossos netos. Vamos entrar nesse debate para a glória do nosso Deus. Porque quem milita contra isso, joias, são nossos inimigos. Amém. Bondoso Deus, nós damos graças a Ti por esse momento. Rogamos a Ti que plante essa semente no coração desses irmãos e faça deles fiéis militantes da Tua palavra, da Tua causa. Faróis em meio às trevas, para que o Teu nome seja exaltado nessa terra. Enquanto aguardamos o grande e glorioso dia do nosso encontro com o Senhor, quando teremos a eternidade para ver o Senhor revelar as coisas que estavam encobertas e ficarmos ainda mais maravilhados com as tuas obras, como o teu servo Davi. Abençoa este dia das mães, abençoa o dia santo do Senhor, abençoa as famílias que aqui estão, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, desculpe aí, tá bom? Um abraço. A gente está conseguindo Dá vontade de continuar já a aula. Que pesa muito lado. Mas
Então, cabeça pelo sim. Eu queria. Se ela tinha 6 sábados, talvez